Bom, Valeu. uma boa noite a Obrigada. todos, boa noite a Cláudia, Maria, Andressa, Edivânia, Kaique, Valdemar, Flaviane, Nayara, os que estão aqui nessa sala do Google Meet, todos os que estão assistindo ali através da live no YouTube, na transmissão, e também para aqueles que vão assistir posteriormente. Como a Cláudia disse, meu nome é Estevam, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, em Taquara, tenho 22 anos e estou aqui tendo novamente a oportunidade de compartilhar com vocês as lições que eu tive aqui da leitura do capítulo 36 do livro A Ciência do Bom Viver. E então vamos lá, gente, como eu fiz a última vez, eu acho que isso torna o estudo mais interessante. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com aqui o texto, e aí a gente pode ir acompanhando. Vocês que estão aqui podem colocar as suas dúvidas no chat, e aí para ligar o microfone e perguntar, a gente faz no final, tá bem? Mas vocês já podem colocar nos comentários e dúvidas aqui no chat, tá bem? Então vamos lá. Bom, o título deste capítulo, do capítulo 36, é O Perigo do Conhecimento Especulativo. Então, aparentemente, a gente, pelo título, percebe que o assunto vai ser sobre especulação, conhecimento especulativo. E quando a gente começa aqui lendo, a gente, lendo o começo do capítulo, nós temos uma noção do que vai ser o capítulo. Um dos maiores males que acompanham a busca do conhecimento, as pesquisas da ciência, é a disposição de exaltar o raciocínio humano acima de seu real valor e sua devida esfera. Então, aparentemente, quando eu comecei a ler este capítulo, eu imaginei, olha, o título está falando de conhecimento especulativo, depois está falando de busca de conhecimento, ciência, então deve falar sobre as pseudociências, sobre as ciências na área da saúde, que nós temos várias que nós consideramos hoje pseudociências na área da saúde, que se propõem a trazer cura, mas na verdade que de fato não curam. Então é sobre isso, né? Está falando ali de ciência, de busca pelo conhecimento, de especulação. Mas quando a gente parte para a segunda frase, a segunda parte aqui, logo após o ponto, e todo o restante do capítulo, a gente vê que o objetivo de Ellen White neste capítulo não é abordar essa questão, por mais que é um assunto muito interessante, que é abordado também em outros capítulos da Ciência do Bom Viver, no Conselho sobre Saúde, não é o objetivo. Geralmente, Ellen White comenta sobre o perigo da gente colocar, como mesmo foi dito aqui, como o perigo de colocar a ciência, ali os estudos científicos relacionados à área da saúde acima da revelação divina, mas não é aqui o caso. Por mais que pareça ser isso aqui nessa primeira frase até o ponto, na verdade não. O objetivo do capítulo é completamente diferente desse. E aqui a gente olha busca do conhecimento, ciência, o que é que tem a ver isso com o conhecimento de Deus? Como a gente vai ver aqui, o propósito do capítulo é abordar a especulação que muitas vezes nós temos a respeito de Deus. A gente começa a especular, será que Deus tinha isso? Como é que será que é o corpo de Deus? Deus tem isso? Como é que será que Deus ele se personifica? Como é que Deus ele está aqui em todo lugar, sendo que ele é uma pessoa? E a gente começa a fazer perguntas que não estão reveladas. Aqui é dito ciência, porque ciência, quando a gente fala hoje de ciência, a gente coloca ela, a gente associa ela muito à questão de saúde. Também o livro é sobre saúde, né? A ciência do bom viver. A gente coloca muito a ciência voltada à questão de saúde, a estudos científicos, se o café faz bem, se o açúcar ele faz os estudos ali, mas ciência é basicamente a procura pelo conhecimento. Tanto que a Ellen White ela coloca como sinônimo, né? Acompanha uma busca do conhecimento, ou seja, as pesquisas de ciência à disposição. Então, o propósito aqui de Ellen White, neste capítulo da profetisa, é abordar essa
pesquisa, essa indagação, essa busca por conhecimento a respeito de Deus. E aqui ela explica, né? Muitos tentam julgar o Criador e as suas obras, determinar a natureza e os atributos e as prerrogativas de Deus. A gente olha, mas Deus ele mandou matar tantas crianças, e a gente começa a julgar as prerrogativas de Deus. Olha, na Bíblia, Deus faz o seguinte: olha, eu analisando aqui racionalmente, por que Deus permitiu que o pecado entrasse no mundo? E há perguntas que elas devem ser feitas e devem ser respondidas. Mas muitas coisas Deus deixou em aberto, na verdade em fechado, algo que nós não devemos nem perguntar e procurar a respeito disso. Ó, condescendem com teorias especulativas com relação ao infinito, com relação a Deus. Ellen White vem e diz que isso é perigo para a alma. Buscar conhecimento, pesquisar coisas que não nos foram reveladas. E aqui Ellen White ela continua trazendo um exemplo muito interessante que eu não havia me lembrado. Eu já havia lido o livro A Ciência do Bom Viver, mas não me lembrava desse episódio, desse exemplo que Ellen White cita. Ela mostra que os Adão e Eva, os nossos primeiros pais, foram induzidos ao pecado. A porta aberta para eles pecarem foi o quê? A porta inicial foi o desejo de conhecimento que Deus não revelou a eles. Ou seja, Deus ele revelou muitas coisas a Adão e Eva e outras coisas ele não revelou. Ele não revelou a respeito ali da árvore da ciência a árvore do bem e do mal. Ele não revelou a respeito de questões mais técnicas e profundas. Por que se você comer, você vai morrer? É uma reação química no seu corpo? É uma questão espiritual? Não. Deus revelou, só não comam, porque quem comer vai morrer. Não comam, passem longe disso. Mas esse desejo, Eva viu ali a serpente comendo e a serpente falando, esse desejo por conhecer, algo que foi vedado, algo que Deus disse que não era nem para passar perto. Esse desejo foi a porta de entrada para o pecado no mundo. Então, e aqui Ellen White conclui esse início. O campo a que Satanás levou nossos primeiros pais é o mesmo a que ele está hoje em dia seduzindo aos homens. Então, da mesma forma que Satanás seduziu Adão e Eva a pesquisarem, a se aprofundarem no assunto que não era da vontade dele, que Deus não revelou a respeito disso, é também uma armadilha, uma porta de Satanás que ele abre para a gente. Olha, ele começa a colocar dúvidas sobre pontos que Deus pediu para que nós não entrássemos. Veja só, ó, as pessoas tentam, Satanás nos induz a tentar os homens, nos tenta, né, a especular com relação a Deus, a pesquisar e a tentar entender. E aí, eu vou compartilhar aqui com vocês só uma pequena introdução que eu havia feito em um outro momento. Foi aqui com o Projeto Missões, mas não foi no último estudo que eu fiz da ciência do bom viver, mas foi sobre a Trindade, quando nós estudamos sobre a Trindade. E me permitam aqui mostrar apenas alguns textos a respeito disso, para nós introduzirmos aqui o, o, sobre o que Ellen White vai falar mais para frente. Jó capítulo 36, versículo 26, diz que eis que Deus é grande e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. Então a Bíblia apresenta um princípio de que nós não podemos compreender Deus. Nós não podemos, ponto. Não há possibilidade de nós podermos compreender completamente Deus. Então, muitas vezes, nós vamos a filosofias, vamos a estudos profundos, mas há coisas que Deus não nos revelou e nós não vamos conseguir compreender. Veja só o que diz Jó também: acaso você pode desvendar os mistérios de Deus e descobrir tudo sobre o poderoso? Acaso a gente consegue desvendar quem é Deus de fato, a sua natureza e descobrir tudo sobre ele?
esse conhecimento é mais alto que os céus. E o que você pode fazer é mais profundo que o abismo. O que você pode saber, a gente não pode. Nós somos seres finitos, nós não compreendemos a infinitude, a eternidade, nós não conseguimos compreender Deus. Deus está acima de tudo e de todos. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. A gente não pode imaginar isso. E eu vou citar aqui o exemplo que eu citei naquela palestra sobre a Trindade. Santo Agostinho, um dos maiores filósofos e pensadores e teólogos que nós já tivemos na era cristã, um dos principais doutores da Igreja Católica, que trouxe muitas coisas boas, coisas que nós não concordamos, mas muitas coisas boas. Ele passou 30 anos escrevendo esse livro aqui, a De Trinitate, está em latim, o título que é A Trindade. Ele passou 30 anos em suas pesquisas e estudos e tentando transmitir Deus em um livro. E dizem, nós não sabemos se isso é verdade ou apenas é um mito, é uma parábola que foi contada, mas dizem, quando é citado sobre a Trindade e a pesquisa de Santo Agostinho, que certa vez ele estava ali preocupado nos seus estudos, tentando elaborar as linhas de raciocínio, de pensamento do livro dele, escrevendo, e ele vai caminhando ali na praia para descansar a mente, para depois voltar a escrever. Ele encontra um menino. E esse menino, ele tinha cavado um buraco na areia, ali da praia, e estava com uma concha grande, indo lá para o mar, enchia a concha de água e colocava no buraco. Depois voltava lá para o mar, enchia a concha d'água de novo e colocava no buraco. Então ele ia e voltava como se estivesse tentando tirar a água do mar e encher esse buraco. E aí, Santo Agostinho, vendo isso, ele vem e pergunta: meu filho, o que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo aí, indo e voltando com essa concha cheia de água? Ele falou: olha, eu estou tentando trazer todo o mar para dentro desse buraco. A criancinha falava: olha, estou tentando trazer todo o mar para dentro desse buraco. E Agostinho fala: mas isso é impossível, meu querido filho. O buraco não comporta, não cabe toda essa água, esse buraco. E o menininho vai lá e fala: olha, encher o buraco com toda a água do mar não é mais impossível do que aquilo que você está tentando fazer. Compreender a imensidão do mistério da Santíssima Trindade com a sua pequena inteligência. E aí, Santo Agostinho, segundo essa tradição, segundo essa história, que nós não sabemos se é verdade, ele passa: olha, realmente, eu não tenho como exprimir algo que não é possível de ser entendido em sua completude, e a gente sabe pouquíssimo sobre Deus em um livro. Eu estou tentando, procurando, então ele decide ali terminar, concluir seu livro e publicar. A tradição diz que esse menino, ele era um anjo em formato de menino para acordar Agostinho nesse sentido, de que, olha, não adianta, você vai tentar, a gente consegue ir a algo em uma área muito pequena, que é o que Deus revelou. E aí, muitas vezes, nós trazemos exemplos, né? Ellen White citam aqui, ó, fazem-se definições: olha, o Pai é como a luz invisível, o Filho é como a luz corporificada, o Espírito Santo, o Pai é como o orvalho, o vapor invisível, o Filho é como o orvalho condensado. E a gente começa a trazer exemplos, né? Eu cito aqui o do que é muito citado: olha, a Trindade, Deus é um ovo, o ovo, assim, tem 3 partes, mas é a mesma coisa. E ela mais vem e fala: todas essas definições espiritualistas são simplesmente nada, são imperfeitas e inverídicas, enfraquecem e diminuem a majestade a que não pode ser comparada nenhuma coisa, nenhuma semelhança terrena. Deus não pode ser comparado a essas coisas. Eu citei aqui o exemplo, né? O ovo, olha o ovo tem a gema clara, ou o fogo. Vem a Bíblia e fala, né? A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? Então,
nós nunca entenderemos de fato como é Deus, assim, em sua completude, em sua forma mais perfeita, como, e nós temos muitas dúvidas, né? Olha, e eu até digo aqui para as pessoas que às vezes estudam a Trindade, com os antitrinitarianos, a gente tem alguns casos ali. Ellen White vem e fala que o Espírito Santo é uma pessoa, mas Ellen White fala que não nos cabe estudar qual é a natureza do Espírito Santo. Por exemplo, a gente vê em Apocalipse claramente que apenas dois tronos, o trono do Pai e do Filho, e o trono do Espírito Santo, ele não é Deus. A gente vê na Bíblia o Espírito Santo corpo unificado como pessoa. Ah, então quer dizer que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, que nem a Ellen White fala, mas ele não tem corpo. A Ellen White vem e fala, olha, Deus não nos revelou isso. Então nós não podemos ficar especulando coisas que não nos foram reveladas. E esse é o foco do capítulo aqui de Ellen White. Ela está focando em, olha, não vamos entrar em pontos, em assuntos que Deus não nos revelou. E aqui, Ellen White entra para as teorias panteístas. E ela vem e define o que é o panteísmo, né? A teoria de que Deus é uma essência que penetra toda a natureza. Deus é uma essência que está em todos os lugares. Deus está na árvore, Deus está na pedra, Deus está na água. E veja só, se bem que é revestida de belas roupagens, olha que bonito, né? A gente olha ali, por exemplo, que nem eu disse, eu vou para a Foz do Iguaçu. Nós temos as cataratas, eu não sei quantos já tiveram oportunidade de ir, mas é algo estrondoso. A gente olha, é algo bonito falar que Deus está nas cataratas. A gente vê aquela imensidão, aquela maravilha do mundo. Nossa, é algo incrível. Se bem que revestida de belas roupagens, é isso aí, nossa, é algo, o ar é essencial para a nossa respiração, Deus está no ar. Se bem que revestida de belas roupagens, é um perigoso engano, porque ela representa falsamente a Deus. Deus não é isso, Deus não é a árvore, Deus não é nada disso. E aí, eu vou apresentar aqui um outro documento, tem um seguinte texto. Quando a gente fala de panteísmo, quem vocês lembram? Quando a gente fala de panteísmo no meio da igreja adventista? Eu acredito que todos vão lembrar, aqueles que já estudaram assim sobre a história da igreja, sobre os nossos pioneiros, vão lembrar de Kellogg e Jonas. Kellogg foi um dos maiores médicos, com certeza o maior médico que a igreja já teve, que assim, ele era um médico extremamente respeitado, ele levou os sanatórios da igreja adventista a outro nível, era assim, um super médico, um super profissional, e uma pessoa muito espiritual até certo período da sua vida, mas ele se envolveu com outras ideias, assim, o panteísmo, e ele publicou ali o livro The Living Temple, o templo o templo vivo, o templo, na verdade, o templo de igreja, o templo vivo. E ele apresentava ideias panteístas. E muitas vezes nós não lemos esse livro, né? Até porque a gente, olha, White não recomenda, então, e a gente imagina que os panteístas, eles vão dizer, olha, Deus é a árvore, adore a árvore. Olha, Deus é a respiração, adore o ar. Mas eu vou mostrar o seguinte texto aqui de Kellogg, depois dele ter sido atacado ou repreendido por Ellen White. Veja só o que ele diz aqui, um texto do próprio Kellogg. Ele diz o seguinte: não pense que sou panteísta, falando ali da acusação que Ellen White e outras pessoas, que ele recebeu de Ellen White e outras pessoas. Não pense que sou panteísta. O panteísta acredita que Deus está na árvore, e então conclui que a árvore é Deus e se curva e adora a árvore. Ao acreditar na presença universal de Deus, o panteísta está certo, mas quando ele considera que deve adorar tudo, ele está errado. Asseguro-lhe que não tenho a menor disposição de me apresentar como apóstolo seria suspeitada de mim, pois não coloquei nada no livro que tenha sido expressado publicamente pelo professor Prescott, pastor Jones e muitos outros, assim como eu mesmo por muitos anos. Então,
Quando a gente pensa em panteísmo, como eu disse, a gente pensa, olha, que Deus está na árvore, é para a gente adorar a árvore. Mas é algo muito mais sutil o panteísmo. Não, também é panteísmo dizer que Deus está na árvore e nós devemos adorar a árvore, mas não se limita a isso o panteísmo. Quando a gente pega ali o livro do The Living Temple e as ideias panteístas que rodaram ali por essa época, em que Ellen White ela condenou essas ideias, não era isso, olha, Deus está na árvore, então adoremos a árvore. Não, era mais algo assim, Deus está em todo lugar? Está ou não está? Deus não é onipresente? Deus está em todo lugar. Logo, se Deus está na árvore, eu posso escutar a Deus através da árvore. Nós que estudamos sobre verdadeira educação, a gente não deve aprender com a natureza, não é? Nós devemos aprender com a natureza. Deus está na natureza, Deus está em todo lugar, ele é onipresente. Então nós devemos escutar a Deus na natureza. Quando nós escutamos os passarinhos, nós devemos escutar, porque é Deus que muitas vezes pode estar falando através dos passarinhos. Olha, quando o ar, nós vimos que Deus está em todo lugar. O ar, Deus está no ar. Então, quando nós respiramos, nós estamos respirando Deus. Era isso o que as pessoas falavam, o que Jones falava, o que Kellogg falava. Olha, nós devemos escutar a natureza. Isso aparentemente está de acordo as premissas básicas, né? Olha, Deus está em todo lugar, tá? Perfeito. Nós devemos aprender com a natureza? Perfeito, precisamos aprender com a natureza. Então nós devemos escutar a natureza. Nós devemos focar nisso, nós devemos estar tão consagrados, tão abertos a Deus que a gente vai escutar ali um rugido de um leão, nós vamos escutar quem? A voz de Deus. Então, a doutrina panteísta, a ideia panteísta não é necessariamente uma doutrina, ou pode ser, mas não é, olha, vamos adorar. Não, é algo, vamos escutar o que Deus está querendo falar através da natureza, nesse sentido. E aqui, em Ellen White, que nós temos alguns outros textos, que Ellen White, ela rebate essa ideia. Vejam só, eu vi o que está acontecendo e percebi que nossos irmãos estavam cegos. Eles não perceberam perigo. Nossos jovens, especialmente, estavam em perigo. Eles se deliciaram com as belas representações. Deus na flor, Deus na folha, Deus na árvore. Mas se Deus está nessas coisas, por que não adorá-las? Alguns dizem, Deus está nos riachos, Deus está nas árvores e nas folhas, Deus está nisto, naquilo e em outras coisas, Deus está em tudo. Ninguém deveria fazer tais afirmações, pois elas não são verdadeiras. Se Deus estivesse na folha, na árvore e na folha, por que não poderíamos adorar a árvore e a folha? Deus não nos dá nenhuma instrução como está a respeito de si mesmo. Então, Ellen White está falando, Deus não está em tudo. Cadê aqui, ó? Ninguém deveria fazer tais afirmações, porque elas não são verdadeiras. Deus não está em tudo. Deus ele é onipresente no caso que ele sabe de tudo, ele sabe o que está acontecendo em todos os lugares. Deus, ele sabe de tudo e ele... Mas, por exemplo, Deus está no coração de um ímpio? Deus não está no... Ele sabe o que está acontecendo. Deus está no coração do ímpio no sentido de que sabe o que está acontecendo. Mas não que ele esteja ali vivendo no coração do ímpio, ou que ele esteja vivendo na folha e falando através da folha. Então, esse é o panteísmo. E muitas pessoas, quando estudam mais sobre a verdadeira educação, estudam sobre a consagração a Deus e sobre a mensagem de 1888, começam nossa, Deus habitando entre nós, e aí começam a extrapolar isso, a escutar a Deus nisso, e nós devemos estar de ouvidos abertos, mas é dito que nós devemos evitar tudo isso. E qual que é o perigo do panteísmo? O perigo do panteísmo, eu vou começar com o segundo perigo que Ellen White ela fala, que fazem de nenhum efeito a sua palavra. Elas aceitam essas teorias de que, olha, eu vou escutar Deus na natureza, eu vou aprender de Deus sobre a natureza. Então, os que aceitam essa ideia e começam a procurar Deus nesses lugares estão em maior risco de vir, afinal,
a considerar a Bíblia como uma inteira ficção, porque, olha, se Deus está nesses lugares, eu tenho que escutar, e afinal, enfim, se Deus está em tudo, por que eu vou ir à Bíblia? Ou às vezes eu até vou à Bíblia, mas se, por exemplo, se eu li na Bíblia isso, e ouvi falar da árvore, eu senti que a natureza me ensinou isso daqui, e está contra a Bíblia. Olha, se Deus está na natureza, então ele está falando a verdade ali também, muitas vezes algo que contradiz a Bíblia. Então, a base para a nossa teologia, para a nossa comunhão, não deve estar na natureza, deve estar em Cristo e em Sua palavra. A gente vê ali sobre a verdadeira educação, sobre Cristo na natureza, mas Cristo, quando a gente olha como ele agia diante da natureza, ele não ficava escutando, procurando escutar alguma voz da natureza, ou ele simplesmente trazia parábolas para si mesmo. Ele, olha, eu aprendi isso daqui, aprendi isso daqui no meu estudo, e olha como isso se repete na natureza, ou trazia lições espirituais da natureza. Assim como a gente pode trazer, por exemplo, eu trabalho com saúde, mas também trabalho com marketing. Eu posso trazer lições espirituais do marketing. Olha, ó, assim como a gente precisa de tais ideias para alcançar uma pessoa falando de marketing, a gente precisa também da questão do evangelismo. Uma pessoa que trabalha com robótica, ela vai ver, olha, assim como eu preciso assim sempre de uma de cada pecinha tem que ser encaixada e para que seja algo criado, Deus também criou o mundo dessa forma. O mundo não pode ter vindo ao acaso. Então, é dessa forma que nós devemos estudar sobre, nós devemos olhar para a natureza, mas não procurar algo. Ah, olha, vou procurar o que a natureza tem a me ensinar hoje, o que, imaginando que Deus está ali. Ellen White fala que Deus não está ali. Esse é o primeiro ponto. Nós fazemos de Deus algo apenas a ser sentido, a ser procurado, muitas vezes fora de sua palavra. E o segundo é que, olha, se tudo está em nós, olha, se Deus ele está em nós, no sentido de que ele é nós, ele é árvore, ele é tudo, ele é árvore, ele é tudo, nós precisamos o quê? Da árvore, nós precisamos de nós. Se Deus é isso, olha, e a gente acaba tirando o nosso foco de Deus, de um ser pessoal. A gente olha muito mais Deus como algo, como se fosse tudo. Olha, Deus é a árvore, Deus é isso, Deus é aquilo, e não olhamos de fato para Deus, que é Cristo, é Jesus. A gente olha para questões humanas, para questões, na verdade, terrenas. As teorias espiritualistas a respeito de Deus tornam sua graça sem nenhum efeito. Se Deus é uma essência que permeia toda a natureza, habita por conseguinte em todos os homens, e para atingir a santidade, o homem não tem senão que desenvolver o poder que está dentro dele mesmo. Eu preciso procurar o poder na natureza, eu preciso procurar conhecimento na natureza, ao invés de procurar de fato a Deus. E aqui a gente vem para essa questão importante aqui que foi citada no capítulo. Muitas vezes a gente busca o conhecimento de Deus na natureza, a ciência, só que exaltando esse raciocínio, esse sentimento humano de escutar algo na natureza, acima de seu real valor e na sua acima de seu real valor e da sua devida esfera. Então a gente muitas vezes, as pessoas colocam muitas vezes o que ela sentiu. Olha, eu senti isso, olha, eu escutei que Deus me disse isso na natureza, acima de onde deve estar. Nós devemos procurar lições da natureza, nós precisamos estudar sobre a natureza e aprender lições dela, mas isso nunca jamais deve ser colocado acima da Bíblia. Isso nunca jamais, olha, eu senti que eu não devo ir, mas a Bíblia está falando que deve ir, tem que ir. Então, essa é a noção geral sobre panteísmo. Ellen White ela fala que o primeiro ponto que ela descreve é justamente sobre o panteísmo. E depois Ellen White ela não cita nenhuma outra corrente filosófica a respeito de conhecer a Deus. Ela só foca o restante do capítulo com vários textos bíblicos, os quais eu apresentei alguns aqui,
ela foca de que a revelação que Deus de si mesmo deu em sua palavra é para nosso estudo. O que Deus nos revelou é isso que nós devemos estudar. Esta podemos procurar compreender. Então, o que Deus nos revelou em sua palavra é isso nós podemos estudar. O que a gente encontra ali na Bíblia sobre Deus, sobre quem ele é, sobre isso nós devemos estudar. Agora, o que não está escrito não, ó, mas além disto, não devemos penetrar. O mais elevado intelecto, a pessoa mais inteligente que já existiu, pode esforçar-se até a exaustão em conjecturas concernentes à natureza de Deus, mas infrutíferos serão os esforços. Já houveram pessoas muito mais inteligentes que nós. A gente está há 4.000 anos de pecado, degeneração da natureza humana. Existiram com certeza pessoas 10 vezes mais inteligentes que nós. Sem dúvida nenhuma. E nem essas pessoas mais inteligentes, e aqui a Ellen White depois fala, até mesmo os anjos não conseguem compreender plenamente a Deus. Então não adianta nós procurarmos coisas que não estão que não estão reveladas na Bíblia a respeito de Deus. Nenhuma mente humana pode compreender a Deus. Ninguém se deve entregar a especulações com referência à sua natureza. O que significa isso? Deus ele é homem? Deus tem um corpo humano no céu? Aparentemente a Bíblia diz. Mas o corpo, por exemplo, Deus precisa comer? Será que Deus precisa comer? Ou não? Será que Deus ele é dividido, por exemplo, Deus, a Bíblia diz que ele tem um corpo, né? Ele está sentado no seu trono. Mas Deus, além de ter um corpo, como é que ele está presente aqui? Se Deus tem um corpo, ele está lá. Então meio que Deus ele está corpo lá, mas tem alguma coisa física de Deus aqui? Tipo, Deus está lá, mas Deus também está aqui num sentido físico, ou ele está apenas num sentido intelectual, de que Deus sabe, olha o que está acontecendo aqui, Deus sabe. Isso não nos é revelado se Deus está fisicamente presente aqui. Ele é onipresente no sentido de que ele sabe tudo o que está acontecendo. Mas será que ele está presente? Aqui, o Espírito Santo, Ellen White fala que está, né? A Bíblia fala que está entre nós, mas Deus Pai, ele está entre nós? Ou ele só sabe? Então, tem questões muito minuciosas que nós não devemos procurar compreender essa natureza, essa composição de Deus. Da mesma forma com relação ao Espírito Santo, da mesma forma com relação ao Deus Pai. Nós não devemos procurar isso. Senão a gente chega, olha, se Deus está em todo lugar, Deus está na árvore, Deus está na folha. E se Deus está na folha no sentido de estar habitando dentro dela, Deus é quem age diante da folha. Deus é quem age diante do pássaro. Então, o que ele fala pode representar a voz de Deus. E a gente entra em questões assim. E aqui a gente fala que nem os anjos tiveram a permissão e a capacidade de compreender plenamente a Deus. Imagine nós. Imagine nós. E aqui, a Ellen White ela passa a citar vários textos, vários versículos de Jó. Eu apresentei alguns aqui nos textos, né? Mas aonde se achará sabedoria e inteligência, aqui começa a diminuir a sabedoria do homem e aumentar a sabedoria de Deus. Ó, é ele quem faz tudo, quem faz esquecer o coral e as pérolas, é ele quem nem se pode comprar ouro, de onde vem, porque Deus, assim, aqui o objetivo é mostrar a grandiosidade de Deus e que ninguém pode compreender ele. E vejam só, nem sondando os recessos da terra, nem mediante vãos esforços para penetrar os mistérios do divino ser, se encontra sabedoria. Então, nós queremos crescer em sabedoria e em inteligência, então a gente tem que pesquisar e pesquisar mais a fundo. A gente fala, não é sondando ali os mistérios profundos da natureza, da terra, nem procurando entender a profundidade do que é Deus. Nada disso é sabedoria. Não se encontra sabedoria ali. Se você quer sabedoria, não procure muito além do que a Bíblia revela sobre a sua natureza, sobre Deus, ou questões da ciência.
A sabedoria é, antes, encontrada no humilde recebimento da revelação que lhe tem parecido bem conceder-nos, e na conformação da vida com a sua vontade. Então, sabedoria não é ficar procurando, não. Sabedoria é aceitar o que Deus nos revelou claramente a respeito de si mesmo e nos conformar com isso. Isso que é sabedoria, é procurar e nos debruçar no que foi nos revelado, mas no que não nos foi revelado é fugir disso. E novamente cita algo semelhante que foi citado lá em cima. Os homens de mais poderoso intelecto não podem compreender os mistérios de Jeová, segundo se revelam em a natureza. Nós não podemos. E aqui cita sobre os céticos, né? Os céticos recusaram-se a crer em Deus, porque não podem compreender o infinito poder pelo qual ele se revela. As pessoas, a gente olha, e nós temos muitos ateus que são sinceros, e a gente olha aí na internet, Pirula, Sérgio Sacani, que são grandes ateus, e são pessoas que a gente vê que são sinceras. Mas qual que é o problema? Eles procuram racionalizar tudo. Racionalizar tudo. Olha, se isso, de onde veio isso daqui? Olha, e começam a racionalizar, pensar, algo além do que Deus nos revelou nas Escrituras. E diz aqui, Deus não deve ser reconhecido tanto pelo que não se revela de si mesmo. Deus não vai ser reconhecido pelo que ele não revela de si mesmo. Ele vai ser reconhecido pelo que ele revelou de si mesmo, e nós não devemos ir além disso. E aqui tem um ponto interessante. Deus nos deixou, Deus nos deixou mistérios a respeito dele. Primeiro, porque nós não conseguimos compreender completamente, a nossa mente é finita, principalmente por conta do pecado, mas também para reclamar a nossa fé. Olha, se a gente entende tudo, se a gente tem todos os argumentos a respeito da existência de Deus, e existem argumentos irrefutáveis e argumentos nada bons do outro lado, não tem por que exercitar a fé. Se a fé é a certeza das coisas que não se veem, olha, se eu já vejo tudo, eu já compreendo tudo, não há por que ter fé. Então Deus também nos dá dúvidas, mistérios, na verdade não são dúvidas, são mistérios, coisas que não são reveladas a respeito dele, para exercitar a nossa fé. E aqui Ellen White, ela apresenta mais textos mostrando aqui, ó, quem mediu com seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos, ou seja, dando usando figuras para assim mostrar a grandiosidade de Deus, que Deus mede as águas do mar com um punho, né? Ele vem aqui, ó, pega, ó, ele mede as águas do mar dessa forma. Tomou a medida dos céus, né? O céu de todo mundo. Ele vai com palmo, né? 1 palmo, 2 palmos, 3 palmos. A circunferência da Terra tem 3 palmos. E aqui começa de forma poética, né? Falar, olha, e pesou os montes em outeiros e em balanças, e aí fala da grandiosidade de Deus. Olha, nós não conseguimos compreender a Deus, e esse é o foco de Ellen White aqui. Não há semelhante ninguém a ti, ó Senhor, tu és grande, grande é teu nome, e aqui começa a citar tudo isso. Grande é o nosso Senhor e grande em poder, o seu entendimento. Então aqui, Ellen White, ela começa a citar vários textos bíblicos a respeito da grandiosidade de Deus, como eu já mostrei alguns aqui. Não é possível compreender a Deus. Deus é muito além do que nós imaginamos e pensamos. E aqui também, Ellen White, antes do final, ela apresenta um outro argumento a respeito disso, é que, olha, que os homens de hoje sejam divertidos pela sorte daqueles que antigamente... na verdade não é necessário ler aqui, mas Ellen White, ela cita, e ela apresenta vários casos de pessoas que tentaram ir além de onde Deus havia revelado, poderiam ter tentado entender Deus além do que foi revelado. Cita aqui Uzá, que segurou a arca, algo que não era revelado, na sarça ardente, que Deus falou, olha, não pise com sandálias, porque aqui é uma terra santa. Aqui cita também Jacó, que viu a escada ali, teve a visão que os anjos subiam ali aos céus, e ele vem e fala quão terrível é esse lugar.
tamanho da santidade de Deus. Também sobre levantar o véu, né? Ninguém poderia levantar o véu entre o santo e o santíssimo ali do santuário. Se alguém levantasse, iria morrer. Tamanha é a santidade, a grandiosidade de Deus. Se nós compreendêssemos, nós como pecadores, víssemos a Deus e compreendêssemos a grandiosidade dele, nós morreríamos. Nós morreríamos. Tanto que Deus, Moisés, um homem que estava em tremenda santidade, Ellen White falou que não se encontrou defeito nele, até quando ele foi lá e bateu o cajado como não deveria bater, bateu e não ordenou, uma das pessoas mais santas, que não transgrediram, que não pecaram em uma boa parte de sua vida, Deus não se mostrou para ele. Ele falou, só vou mostrar um pouco dos raios de quem eu sou, senão ele morreria fulminado. Imagine só se nós conhecêssemos a Deus, víssemos a Deus. Então, além de ter mistérios para que nós exerçamos a nossa fé, além de ter mistérios que a nossa mente humana não consegue compreender, também uma outra questão de que nós não vamos conseguir compreender completamente a Deus é porque nós não iríamos suportar essa sua grandiosidade. E aqui o capítulo termina nesse parágrafo dizendo que o homem não pode, mediante pesquisas, achar a Deus. Veja só, é uma prova de sua misericórdia o ser oculto o seu poder, pois erguer o véu que oculta a divina presença é morte. Ninguém pode ver a Deus e suportar. A razão precisa ser a razão precisa reconhecer uma autoridade superior a ela. O coração e o intelecto precisam dobrar-se diante do grande eu sou. Então, assim como a Ellen White começa o capítulo falando aqui, ó, que a ciência e a procura por conhecimento tem o seu lugar, mas ela não pode estar acima do seu real valor, acima da sua esfera, aqui ela mostra qual é essa esfera. A ciência, a razão, ela precisa estar abaixo de algo que é superior a ela, que é o grande eu sou, que é Deus, e os seus mistérios que ele nos deixou. Então, basicamente, as três razões pelas quais nós não devemos e não podemos compreender nós não devemos ir atrás do que não nos foi revelado. Primeiro ponto, a nossa mente é muito finita, principalmente por conta do pecado. Nós não vamos compreender tudo completamente por conta da nossa condição física. O nosso cérebro não é capaz de processar tudo isso. Segundo ponto, Deus nos coloca mistérios a respeito de si mesmo para que nós exercitemos a fé. Se nós soubéssemos de tudo, não haveria necessidade de fé e todos acreditariam em Deus por temor por conhecer ele, e não haveria de fato um livre-arbítrio nesse sentido, porque todo mundo teria medo de Deus, sabe que ele existe e não viveriam seus próprios caminhos. E terceiro ponto é que se nós soubéssemos em nossa condição caída e víssemos a Deus ou soubéssemos além do que nos foi revelado, isso resultaria em morte, porque nós não somos capazes e nem merecemos compreender completamente a Deus. E nós também nunca nos céus compreenderemos completamente a Deus. Nós somos seres finitos e Deus é infinito. Então que nós possamos aprender e levar isso à nossa vida, estar sempre dentro do que está escrito. Amém? Para terminar, eu vou fazer uma oração e depois nós abrimos aqui para as perguntas e respostas, para as dúvidas, né, para os comentários. Oremos então. Querido Deus, nós te damos graças pelo teu amor e pela tua misericórdia. O Deus que é muito maior que nós, muito mais poderoso e mesmo assim nos revela o necessário para que nós tenhamos fé, para que nós exercitemos a fé. Nós sabemos, ó Pai, que existem muitas armadilhas de Satanás a respeito de Ti. Ele nos traz dúvidas a respeito da sua natureza, de como o Senhor funciona, afinal, Deus, o Senhor está em todos os lugares, nós precisamos escutar o Senhor aonde, se o Senhor está em todos os lugares, a respeito também da natureza do Espírito Santo e tantos outros pontos. Mas, Senhor, nos ajude a dar ouvidos ao Senhor através da tua mensageira,
que diz que isso é perigoso demais, que nós não devemos ir além do que nos foi revelado. Então, por favor, ó Deus, nos mantenha dentro do que foi revelado. Não nos permita que nós saiamos disso e entremos, e saiamos das barreiras de proteção que o Senhor nos colocou e estejamos livres e soltos para sermos apanhados por Satanás. Nós pedimos isso, Pai, que o Senhor esteja conosco, nos dando sabedoria e conhecimento, sabedoria e energia para procurarmos o conhecimento que o Senhor de fato nos revelou, que nós devemos estudar e garimpar a Tua palavra dentre o que o que nos foi revelado. Esteja conosco, Pai, cada um de nós aqui, cada pessoa que está aqui, a Maria, a Cláudia, o Divânio, o Kaique, todos os demais que estão aqui, os que estão assistindo pelo YouTube e os que vão assistir futuramente. Que o Senhor possa estar guiando e protegendo a vida de cada um e dando esse discernimento, essa sabedoria, para sabermos quando estamos dentro do que o Senhor nos revelou ou não. É isso que nós lhe pedimos e lhe agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Agora, meu belo